Saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Vamos agora comemorar a passagem do movimento retrógrado de Marte para seu movimento direto, mais uma vez, em Áries, ainda em Áries, em 2020. Esse movimento vai acontecer a partir da virada do dia 14 para o dia 15 de novembro de 2020. Vocês devem ter acompanhado no último vídeo sobre esse longo trânsito de Marte acontecendo em Áries, que foi aquele vídeo sobre os 6 meses de Marte em Áries, mais precisamente a força e a fúria dos 6 meses de Marte em Áries, que é aí onde eu falo sobre o movimento retrógrado do planeta, sobre as repercussões, sobre as tendências comportamentais individuais e também sobre as tendências coletivas. Agora, quando ele sai do seu movimento retrógrado, ele vai reentrar num período que a gente vai chamar de não apenas direto, mas também de um período de bastante movimento. Ele não só está no seu signo de domicílio, que é Áries. Áries e Escorpião são os domicílios, né, são as casas de Marte, e ele não só vai continuar esse movimento em Áries, como ele vai voltar a ser um movimento direto. E essa mudança, ela tem repercussões muito importantes. Primeiro, né, para começar, é o fato de que as coisas que estavam andando mais devagar, mais quase que ancoradas, exigindo muita reflexão, exigindo muito esforço associativo, saindo do âmbito das situações em que a gente é obrigado a recuar, a refrear nossos próprios impulsos. Então ele vai promover uma força além, né? Vai dar um plus, vai dar uma capacidade de ação renovada, redobrada, especialmente para aquelas pessoas que já possuem uma tendência, né, que é a de atuar na frente, de atuar de uma maneira ousada, pioneira, audaciosa, vanguardista, né, que está sempre na frente. Então temos aí um novo impulso para todas essas pessoas, não apenas para aquelas pessoas que têm ali o Sol em Áries, né, que são as arianas, mas para todas as pessoas em alto grau, mas muito mais intensamente para aquelas que são, obviamente, arianas, para aquelas que são leoninas, para as que são sagitarianas e mais ainda, para aquelas pessoas que ainda têm o planeta Marte muito poderoso no mapa, como se está aquele que está no ascendente ou aquele que está no meio do céu, por exemplo. Então teremos novamente uma chance de colocar as coisas adiante, de impulsionar nossos esforços, de fazer com que os bloqueios e as obstruções sejam mais, assim, ou pelo menos não mais facilmente, mas menos dificilmente destruídas. Marte é um planeta que, se a gente interpretar em termos de comportamento, não tem medo nenhum de dificuldade, né? Ele fica irritado com a dificuldade, mas medo não tem. Marte não é uma coisa com medo, não é medo, é assunto de Saturno. Marte é coragem, às vezes, além da coragem, a temeridade, né, que chega assim um exagero na tentativa de autoafirmação. Em Áries ele está com todo o cenário, né, o cenário que é o cenário do signo, dando todo o aval para a sua ação mais competitiva. E essa ação competitiva ela pode ser muito bem recompensada se vier acompanhada do quê? Sempre ética, sempre de se colocar no lugar do outro, de maneira que você não atropele o que estiver na sua frente ou aos lados, porque há uma tendência as pessoas fazerem isso. Estamos saindo daquela condição em que a gente foi obrigado a reavaliar os nossos pontos de vista, a reavaliar o nosso pensar e a nossa forma muito individual ou até individualista de agir. Dessa maneira, com a entrada, né, com o reingresso dele em seu movimento direto, ainda no signo de Áries, está bem na metade, está lá por volta dos 15 graus de Áries, bem na metade. A gente vai retomar esse poder de ação que andava meio
assim, tendo que se desviar com muito mais frequência do que gostariam as pessoas mais competitivas, as pessoas que têm projetos para colocar sempre na dianteira e que têm necessidade de estar onde homem algum jamais esteve, igualzinho aquele lema de Star Trek, né? Com aquela ousadia que é própria das pessoas que vão trazer as coisas novas para cá, vão fazer esforço para vencer suas dificuldades. Isso vale para vencer as dificuldades materiais, circunstanciais, mas também, como Marte está muito poderoso, Marte ele tem um quê, apesar de muita gente até achar que não, né, porque está acostumado a ver uma leitura muito rasa do planeta Marte, mas o Marte, em termos cabalísticos, associado a Sefirah Gevurah, ele tem um quê de discernimento. É claro que esse discernimento ele vem por empirismo, né, por tentativa e erro, mas é o planeta que pode dar esse discernimento a partir dessa percepção do que é certo e errado. Mas é claro, isso aí não é diretamente o que se ensina na maioria das escolas de astrologia, e sim, isso é um pensamento cabalístico, mas que tem uma associação direta com o planeta. Portanto, isso quer dizer que quando Marte está direto, está muito poderoso, né, como no caso em Áries ou em Escorpião, esse discernimento baseado na experiência direta, essa busca por ser reto, né, não apenas correto, reto, ter retidão, como se fosse de um cavaleiro templário, né, de ter retidão, essa coisa ela tende a atingir você internamente também. Portanto, não é só uma questão de você agir no mundo externo, mas assim, fazer algo de dentro vir para fora com veemência, né, com coragem, descobrir a coragem no meio de um turbilhão de temores. Isso é que é muito interessante. Então, a pessoa não fica pouco ciente ou desprovida de percepção das dificuldades, dos perigos, dos problemas. Na verdade, ela está mais ciente do que o normal. A diferença é que ela fala, eu estou com medo, estou tentando dialogar com isso, mas eu vou ter que enfrentar. Essa que é a grande virtude ali do Marte. E o Marte, ele pode ser, por incrível que pareça, por mais controverso que possa parecer, uma espécie de agente da paz. No momento em que, claro, calma, Marte, mitologicamente, não tem nada de paz. Marte é guerra, é pancadaria, é autoafirmação, é ego gigante e tal. Tudo isso está absolutamente correto. Tá? Mas quando a gente diz que pode ser um agente da paz, até pensando meio magicamente, é o fato de que você tem que reconhecer o tamanho da sua agressividade e dos seus impulsos e saber que onde estão os seus limites, você também vai colocar os limites para os outros. Ou ainda, da mesma maneira que você tem direitos, você também tem deveres. Marte ali vai conversar até com Júpiter, que é um planeta ligado às leis, vai conversar com Saturno, que está ligado à ideia de limites. Mas essa extensão do que é a sua limitação, quem vai determinar é essa combinação. Marte tem que estar no meio. Você tem que ousar, né? Saber querer, ousar e calar. Você tem que ousar para ultrapassar as suas próprias limitações autoimpostas. Então tem que ter entusiasmo. E o Marte direto, ele promove essa abertura para o entusiasmo se instaurar mais uma vez, mesmo diante das mais terríveis vicissitudes, sem que a pessoa perca a sua consciência dos problemas e das tristezas e das dificuldades. Mas o entusiasmo, ele vai, inclusive o Marte direto e Marte em Áries, promove uma tendência em grande parte dessas pessoas que já têm uma predisposição competitiva, a transformar tristeza e temor em raiva. Não aquela raiva de vou destruir. Algumas pessoas fazem isso sim, mas algumas outras que têm uma consciência um pouquinho mais desenvolvida vão pegar aquela raiva e falar assim, eu vou fazer alguma coisa para mudar, para melhorar. Desse tipo de entusiasmo que eu estou falando. Mas obviamente nem tudo são flores, né? Sempre tem um percalço. Aliás, todo herói, como Marte, que representa a figura heróica em ação, todo herói precisa enfrentar algumas dificuldades, como Frodo ou o Aragorn em O Senhor dos Anéis, que tem que enfrentar um Lorde Sinistro na forma do Sauron, entre outros muitos personagens lendários e mitológicos. É muito frequente a gente também pensar que, olha, se as coisas estão ali e a gente tem força, como a juventude, para ultrapassar os nossos limites, então nada nos deterá. Não, tem problemas. Por exemplo,
O Marte, nesse movimento direto, que ele tinha se distanciado da quadratura que ele formou com Saturno, com Júpiter e com Plutão. Como Júpiter e Saturno já estão bem no finzinho de Capricórnio, até o Marte chegar a retomar esta quadratura, esse aspecto difícil, só vai acontecer em janeiro de 2021. Tá? Isso, inclusive, teremos um outro vídeo sobre o ingresso de Marte em Touro e as quadraturas que ele vai fazer com esses dois planetas, que são aspectos difíceis. Vamos inaugurar 2021 com bastante tensão. Mas vamos também terminar 2020 com tensões também, infelizmente. Mas essas tensões, nós já tivemos um ensaio delas durante o processo de trânsito direto, de retrogradação e agora de novo no trânsito direto. Qual é esse percalço? É, mais uma vez, a quadratura que Marte irá formar com Plutão, que vai ficar exata entre 20 e 25 de dezembro, porém, o efeito vai de 17 até 29 de dezembro aproximadamente, pode se estender até um pouquinho mais, tanto para antes quanto para um pouco depois. Então, durante esse período, atenção para o seguinte, atenção para as situações, circunstâncias com agressividade, violência, com todas as intensidades que você puder imaginar, desde as suas reações muito exacerbadas a pequenas coisas, até situações realmente muito caóticas, obsessivas, estrondosas, até na coletividade e entre grupos sociais. Em alguns dos locais vulneráveis, quem tem assistido os vídeos aqui do canal tem me visto falar sobre as tendências que são gerais atingindo pontos que são vulneráveis, e não todos os pontos. Mas nesses pontos vulneráveis podemos ter novamente queimas, explosões, convulsões envolvendo grupos e disputas de poder entre pessoas que detenham grande quantidade de recursos financeiros que controlam, que manipulam a coletividade de alguma forma por vias econômicas. E a quadratura de Marte com Plutão costuma disparar esses padrões de uma maneira bastante violenta, alguns com grandes perdas, sobretudo aquelas perdas que são especulativas, aquelas que são de investimento mesmo em bolsa de valores. Isso não significa que as bolsas todas irão despencar, isso significa que as pessoas que vão fazer investimentos impulsivos, sem olhar com muita cautela, achando que estão as donas do pedaço em determinada coisa, vão precisar tomar bastante mais cuidado do que o normal. E que também algumas empresas, como as de mineração, como as empresas, os bancos também, Plutão rege uma parcela das questões bancárias, dividindo essa regência com Vênus, com Saturno. Há essas explosões de fúria diante de poderes que talvez alguns consideram poderes paralelos, como poderes criminais, situações entre grupos de criminosos, ações de terror, ações terroristas. Então é preciso ter muito cuidado, tem que ter um discernimento muito grande. Por outro lado, também temos as ações paranoicas. Então, assim, o que a gente está falando aqui primeiro a gente utiliza o nosso cinto de segurança psicológico e social. Por outro lado, tem que tomar um outro cuidado, que não é o de não ficar absurdamente paranoico, achando que uma bomba irá explodir a todo momento e que as pessoas são todas condenáveis, temos que desconfiar de todo mundo e se proteger de todo jeito. Tem que ter um bom discernimento aí, cada caso é um caso. Quando eu falo também de perdas por investimentos impulsivos, eu me refiro também às perdas por lidar com assuntos muito arriscados, que podem ser fazer jornadas e atuar em campos, em localidades que são reconhecidamente perigosas, quanto também os investimentos, chamados investimentos de risco, aqueles que você fala assim, isso aqui é um palpite, é melhor você não confiar tanto assim no palpite não, porque a chance de gastos sem retorno ou de retorno muito além do previsto, muito depois do previsto, é muito maior. E nessa brincadeira da autoproteção e de ter cautela, tem que tomar também cuidado, como eu falei antes, de não pensar que o outro é sempre mal, porque possui determinadas características X ou Y que eu classifico no meu escaninho de o problemático ou vilão da coisa. Porque senão isso vai justificar para muita gente, então, portanto, com esta criatura eu vou revidar antes. Com revidar antes, você vai agir com uma prevenção
por algo que não aconteceu e que um diálogo poderia ter resolvido. Muita atenção com isso aí. Para as pessoas que já têm algum tipo de histórico com problemas na região da cabeça, do rosto, aqui do nariz, na região genital, em sistema do corpo de evacuação, é preciso também ter uma medida preventiva, especialmente se essa quadratura atingir alguns pontos, como as casas 6, 8, casa 1 do mapa. Esses pontos atingidos, eles podem atingir a saúde de quem já tem esse histórico. Caso você não tenha, não custa nada dar uma maneirada aí, né? Vai no médico, vê se está tudo certinho, né? Não abuse com alimentação, não abuse com coisas arriscadas, nem nada do tipo. Muita gente que tem essa propensão também vai brigar muito por ser o centro das atenções. Isso vai gerar algumas tensões entre grupos de afinidade, clubes, associações, fraternidades, fundações e coisas similares, em que as pessoas se reúnem com objetivos comuns, mas que, até para poder melhorar as condições de terceiros, mas que podem ter essa briga de egos assim um pouquinho mais exacerbada e aquela referida já paranoia. O Marte com Plutão é um aspecto realmente muito paranoide. A gente lida com pessoas muito obsessivo-compulsivas, de várias maneiras diferentes, só que em vez dessas pessoas agirem de uma maneira mais sutil, elas vêm com tudo, né? Elas vêm com dedo acusador, elas vêm atacando. Então, assim, essas pessoas que já são obsessivas, elas tendem a crescer muito durante uma quadratura, criando problemas para elas e para todos, né? Sobretudo para elas, mas a partir da criação de conflitos externos. Então, essas crises com grupos de afinidade podem acontecer por causa dessas atitudes, de atirar primeiro e perguntar depois. Mas tirando esses dias, o trânsito então vai ser muito mais interessante, porque tem coisa que está represada que vai finalmente sair da toca, vai finalmente vir à tona e, enfim, alguns projetos que andavam, vamos dar uma suspendida porque não deu isso, faltou logística para aquilo. Agora, assim, aquela situação que as pessoas falam assim, agora eu quero ver isso aqui me segurar, né? A gente vai em frente com coragem. O Marte permanece em Áries até o dia 6 de janeiro, como eu falei, quando ele ingressa finalmente em Touro. É isso então. Vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Fique em paz, controle-se, use seu ânimo a seu favor, não desista. Tenha medo, mas não deixe de enfrentar as coisas mesmo com medo. Encontre alternativas para lidar com isso. E olha, se você quer aprender astrologia, não esquece que a plataforma de ensino à distância da Escola Carlos Holanda Astrologia está lá à sua disposição. Você pode, inclusive, encontrar aulas inaugurais de vários cursos para você conseguir, você conhecer e se habituar com o nosso sistema. É isso aí. Eu sou Carlos Holanda. Um grande abraço e bom finalzinho de ano para você.